Hoje eu não tô bem. Não vem não, me deixa quieta no meu canto. Como assim? Mas o que você tem? Não sei. Não sei dizer. Eu só sei que eu não tô bem. Não tô me sentindo bem, não quero conversar com ninguém, quero ficar no meu canto. Quem nunca... Qual foi a mulher que nunca viveu esse momento? Que nunca se sentiu assim, desolada, com sentimento de tristeza e não sabe o porquê, ou uma irritação além do normal, porque é normal a gente se irritar, né? Vamos combinar. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje, nessa live. É o assunto que a gente vai destrinchar um pouquinho aqui, trazer mais clareza para vocês, nessa jornada que nós estamos de aquecimento para a principal jornada que vai acontecer nos dias 11, 13 e 15 de fevereiro, que é a Jornada Raiz de Cura. A gente está aqui preparando a tua mente para que a tua mente não te sabote quando você chegue lá. Como assim, Tassimar? Porque tudo aquilo que é novo para nossa mente, ela tende a não prestar atenção, a não dar o devido valor, ela não se importa, ela não quer saber. Por quê? Porque ela vai gastar energia e tudo que a tua mente, a minha mente, quer é não gastar energia. E todo o nosso modo de viver são padrões que já estão automatizados. E aí não precisa gastar energia. Quando você acorda pela manhã, é só acionado um botãozinho ali, como se fosse um looping. E aí aquela fita fica rodando o dia inteiro e você fica prisioneira nesse padrão mental, emocional, comportamental de viver as mesmas coisas, pensar da mesma maneira, se comportar da mesma forma e aprender algo como você está aprendendo aqui, é novo para a tua mente. Aí o que acontece? Ela começa a te sabotar. Ela faz você se sentir indisposta, sem vontade, não é importante, não dá valor, não tem valor isso aqui. Então o que eu estou fazendo? Deixando mais comum para a tua mente o que vai acontecer lá. Eu estou aqui nesse momento, abrindo as portas devagarinho, pedindo permissão para a tua mente, para adentrar e permitir que seja feita uma mudança de pensamento. Porque é essa mudança de pensamento que vai te levar para o próximo nível, que vai restabelecer tua saúde. E sem mudança de mentalidade, não tem como mudar resultado nenhum. Nenhum. Precisa sim de mudança interna. É preciso, primeiro, eu mudar, para que as mudanças comecem a manifestar na minha vida. E o legal é que se torna algo tão natural, tão simples, fluido, porque eu entro no fluxo da saúde, do bem-estar, da prosperidade, do tudo está funcionando muito bem. Então vamos à nossa live de hoje, corpo de dor, dor psicológica. O que é isso? A dor psicológica, né? Ou corpo de dor, são sensações que o nosso corpo adquire, são sensações que o nosso corpo começa a manifestar, a sentir como resposta de algo que aconteceu ou no nosso dia, ou na nossa semana, ou no nosso mês, ou até mesmo em situações lá atrás, lá do passado, que para a tua mente não tem nada de passado, porque você está pensando nisso constantemente. E aí ela entende que está acontecendo agora, porque tua mente, eu não sei se você sabe, mas essa projeção de passado, presente e futuro, é só nós que temos essa percepção. Nossa mente, para ela, só existe o aqui e agora. Para nossa mente, que cria toda essa realidade para nós, só existe o aqui e agora. E se no aqui e agora você vive sofrendo, lamentando por questões que aconteceram lá atrás, ela entende que está acontecendo de novo. Se lá atrás aconteceram coisas que todo dia você está repassando, remoendo ali, passando na tua mente, no teu coração, ela entende que você está vivenciando essa situação novamente. E também podem estar acontecendo situações no momento. Vou dar um exemplo. Oi, Sandrinha, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Por exemplo, vou falar uma situação aqui que aconteceu com a minha irmã. Semana passada, ela foi levar o filhinho dela na escola e foi fechada, assim, foi trancada, né, por uma caçamba que
Eu não entendi direito como que é, só sei que da frente para trás, da lanterna da frente até o retrovisor, foi arranhando, foi escoriando ali o carro, quebrou calota, quebrou o retrovisor. E foi um trauma para ela. Foi algo que impactou profundamente o emocional dela. E o que acontece depois disso? Quando encerrou, ela ficou ali e a situação ficou lá? Não ficou. Esse episódio que aconteceu lá do acidente não ficou ali. Não teve além da perda, né, do carro ali, do dano no carro, prejuízo no carro, mas estava ela, o filho, não teve prejuízo prejuízo físico, ninguém se machucou. Fisicamente não, mas emocionalmente foi machucado, porque o cara também foi agredido, foi mal educado, ele veio querer agredir, como estava só ela no carro, então também no susto, é aquela história, quem tem ferida só sabe ferir, e aquele homem veio e quis tirar vantagem da situação e foi mais uma situação para ela. E o bebezinho, o menininho dela, o meu sobrinho tem 6 anos, e ele estava vendo tudo isso, viu a agressão do cara, viu a questão do acidente no carro e tal, viu a situação da mãe dele se sentindo ali desprotegida, a necessidade, o desejo dele enquanto nessa postura de hombridade, né, querer proteger, não conseguir. O que aconteceu? A situação não se resolveu ali no trânsito. Ela foi embora para casa e no outro dia ela amanheceu numa tristeza profunda. Ela chorava, se a gente perguntava, mas o que é? Não sei. Uma tristeza profunda. E o menino acordou pela manhã com os olhos todo inflamados. Coincidência? Ele nunca teve problemas de inflamação nos olhos, mas no outro dia do acidente os olhos dele inflamaram. Então o nosso corpo, ele é muito, ao mesmo tempo que ele é sutil, ele é muito direto. Você visualizou algo que te machucou internamente, que foi contra um valor, um princípio teu, os teus olhos eles vão manifestar sintomas, e foi o que aconteceu com ele. Ele se sentiu impotente, ele se aborreceu, ele teve medo, ele não conseguiu ajudar a mãe. Aquela situação não ficou lá. Aí o carro foi embora, ela foi embora com o filho e com o carro para casa, o cara que causou o acidente foi embora, acabou ali? Não acabou. Então o corpo de dor, a dor psicológica, ela começa a acontecer em resposta a situações externas, situações que aconteceram. Seja bem-vinda, deixa eu ver, Tapeçaria União, seja bem-vinda, querida. Você colocar seu nome? Dani, seja bem-vinda, Dani. A gente está aqui na live sobre corpo de dor, dor psicológica, né, que são nomes diferentes para a mesma situação. E aqui eu estou contando, estou dando um exemplo de um acidente de carro que aconteceu com a minha irmã. No acidente o filho viu, ela viu e no outro dia ela estava numa tristeza profunda, só chorando, e o filho amanheceu com os olhos todos inflamados pelo que ele viu, e ela pelo que ela viu, pelo que ela ouviu, pelo que ela vivenciou, experienciou, pelo sentimento de impotência, sei lá o que mais. Eu só sei que ela acordou no outro dia com tristeza profunda, com esse choro, e só chorava, e ela não sabia explicar. O que é então a dor psicológica ou esse corpo de dor? Nós não somos só esse corpo físico, meninas. Nós temos esse corpo físico, onde se manifesta a dor do nosso corpo emocional. Mas o principal corpo de dor que está se identificando... Olá, Marlene, bem-vinda, querida. O principal corpo que se identificou com a dor é o nosso corpo emocional. É lá que está sendo impactado, mas ele não vai conseguir transmitir essa dor se não for através do corpo físico. O menininho lá, ele inflamou os olhos assim que vivenciou uma situação muito constrangedora de perigo, de risco. Ele não pôde proteger, ele não pôde fazer muita coisa que ele gostaria e aquilo inflamou os olhos dele. E a gente muitas das vezes está vivendo um trauma, uma decepção, está vivendo uma situação social, uma situação... Eu até anotei aqui, para a gente não perder. Eu vou olhar a minha anotação. Quais são
as causas, né? Quais são as causas que levam a gente a desenvolver, desencadear esse corpo de dor? E aqui eu começo a falar, sejam bem-vindas, maravilhosas. Pega caneta e papel e já anota, hein? Para que você identifique qual é o objetivo dessa aula aqui. Você identificar se a tua dor, essa dor que você está indo ao médico, essa dor que você está tomando remédio, você identificar se isso é uma dor psicológica, emocional, ou é uma dor física. É o teu metabolismo, é o teu biológico realmente inflamando, sentindo essa doença está se manifestando no corpo físico literalmente, ou é apenas no teu emocional. Porque quando você vai ao médico, boa noite, Ilma, seja bem-vinda, Ilma. Para que você identifique, só o fato de você identificar qual dor você está sentindo, se é física ou é psicológica, se é um corpo de dor que está aí se identificando com situações, já vai te tirar desse lugar. Antes de entrar aqui, eu estava pegando depoimento de uma ex-cliente minha, que ela estava falando, eu nem lembrava, ela teve uma crise de dor de dente que doía, ela mora nos Estados Unidos, lá a saúde não é barato, ela estava numa dor de dente absurda, que doía aqui atrás, ó, a nuca dela. Aí ela estava perturbadinha com aquilo, ela foi ao médico, ele fez limpeza profunda, mexeu lá, deu medicamentos para ela. Boa noite, Vera, bem-vinda, meninas. E ela não passava aquela dor. Não passava. Como a gente já tinha terminado um processo de terapia com ela, que ela tinha hipotiroidismo, as unhas fragilizadas, tudo quebrado, as unhas dela. Ela sentia muito cansaço, fadiga, sono, cabelo horrível. Ela era toda cheia de calvície no couro cabeludo, porque o cabelo dela caía muito. Ela já estava com hipotiroidismo há muitos anos. E a gente tinha feito o tratamento. Ela recuperou a saúde do hipotiroidismo, estava tudo muito bem, mas ela desenvolveu essa dor no dente. E quando ela foi ao médico, o médico passou medicamento e fez lá a limpeza e não melhorava, não resolvia. Ela lembrou, ela mandou áudio para mim, Tarcimal, o que está acontecendo? Você pode me ajudar? E aí eu falei qual poderia ser a possível causa raiz, né? Porque eu tenho mapeado mais de 150 sintomas de doença, qual é o lado oculto de cada dor, de cada sintoma, de cada inflamação, e aí entram as dores do corpo de dor, a dor psicológica, a dor física, eu tenho tudo isso mapeado. E aí eu passei para ela. Quando ela entendeu qual era a causa raiz, ela fez a devida limpeza emocional, trabalhou tudo isso, voltou ao médico e ele disse, o que aconteceu? Ela falou, não sei. Porque ela não queria explicar para ele. Assim, ia dar muito trabalho explicar para ele. Ela não explicou. E hoje ela estava dando depoimento falando justamente disso. Ela não deu explicação para ele, só disse, olha, tá tudo bem, meu dente está normal, não estou mais sentindo dor. Ele falou, seu dente está perfeito, está saudável. O que estava acontecendo com ela? Ela viveu um trauma, uma situação no trabalho. E é o que eu estou falando para vocês aqui. O corpo de dor, a manifestação desse sintoma, dor psicológica, ela vem de um trauma, de uma decepção, ela vem de um estresse excessivo, ela vem de uma perda que pode ser um óbito, ou pode ser uma perda de um namorado, um marido, uma separação, né, uma questão amorosa, um emprego que você perdeu, uma amizade que você perdeu, uma competição que você perdeu, alguma coisa que te trouxe esse sentimento de perda. Vai gerar, ou pode gerar em você essa dor psicológica. Gerar esse corpo de dor. Existe já em nós um corpo de dor. E aí ele se identifica com aquela situação e ele aproveita a oportunidade para manifestar. E por que isso? Ele não se manifesta porque quer nos sacanear, ou quer fazer a gente sofrer, ou quer fazer a gente ficar louca aí correndo atrás de tratamento. Não, não é isso. É que esse corpo de dor, ele já está lá, há muito tempo. E aí ele só estava esperando uma oportunidade para manifestar, porque ele precisa de cura. Ele precisa tratar. E vamos combinar? Sabe quando que você vai parar para olhar para qualquer coisa que está quebrada em você sem dor? Vamos combinar? Nunca. Exatamente isso. A gente só procura tratar o que está quebrado quando começa a dor, quando começa a sentir, quando começa a incomodar, quando você já não consegue produzir como produzia, não consegue ser mais a mesma mulher, não consegue mais dar atenção pro teu marido, não consegue dar atenção pros teus filhos, não dá mais suporte na tua casa, deixa os teus colaboradores ali, o teu trabalho você tá faltando, teus clientes estão esperando por você tá levando a testar. É quando começam os BOs, os prejuízos
no teu dia a dia é que você busca tratar o sintoma de dor. É ou não é? É assim que funciona. E a tua mente sabe disso. Então o que ela faz? Ela cria situações em tua volta que se manifesta em você para que o teu corpo apareça com essa dor e você, corra para consertar. É o que eu falo muito por aqui. Quem é nova por aqui, se ainda não ouviu, vai começar a ouvir. Você não leva para consertar o que você não viu que está quebrado, porque está no teu ponto cego. Outra coisa que eu falo muito, os problemas de trânsito, os acidentes de trânsito, a maioria deles, praticamente 99%, eles vêm de pontos cegos, aqueles pontos que ficam escondidos nos retrovisores, ali não percebo, e quando eu vejo já foi. Na nossa vida não é diferente. O problema na minha saúde, ele vem por pontos cegos que eu não estou percebendo, porque o dia a dia é corrido, é uma tarefa atrás da outra, o tempo não para, eu durmo e acordo e muitas das vezes eu estou no piloto automático, eu acordo e para onde a vida me leva, para lá eu vou, eu não estou pensando nem sobre mim, nem sobre nada. Eu só estou preocupada com as responsabilidades, com os compromissos, com o boleto, com o horário, eu estou preocupada com 1000 coisas, todo dia fazendo igual. E o meu corpo quer que eu olhe com amor, com aceitação, acolhimento, eu me preocupe com ele. E eu não vou fazer isso se não tiver dor. Então o teu corpo de dor, ele já está ali adormecido. Aí as situações acontecem, como eu falei. Quais são as causas que geram? Um trauma. Como esse que eu acabei de contar aqui da minha irmã. E você que não assistiu a live desde o começo, perdeu alguma coisa, assim que eu compartilhar, assim que eu salvar e compartilhar, já assiste do começo. Não deixe assuntos pela metade, já começa a te treinar, começar e terminar o que você começou. A palavra do Senhor diz que o melhor é o fim do que o começo, porque no fim você pode mensurar, foi bom, foi ruim, gostei, não gostei, vou continuar, vou parar. Às vezes você começa a coisa, não sei, aí fica aquela dúvida, aquela interrogação, porque você não terminou. Fica começando 1000 coisas e não termina nada. Então comece e termine. Pega caneta e papel, anota, vê o que faz sentido para você, o que não faz sentido você descarta e tá tudo bem. Tá? A gente está aqui nessa jornada para trazer luz para a tua consciência e mostrar para você que existe sim um caminho e a tua mente aceite esse caminho, porque ela não aceita. Ela foi treinada, tá pragmático, já tá aqui, programada um mapa na tua mente de que saúde ela é condicional à nossa idade. Dependendo da idade, eu vou ter saúde ou não, que velhice é sinônimo de doença, por exemplo, isso é mentira, não é verdade. A verdade, nosso corpo vai envelhecendo? Vai, mas depende da forma como eu cuido desse corpo, ou não cuido, né? Porque se é a verdade que a velhice nos adoece, todo idoso morria cheio de problemas, e não é assim. Não é assim. Eu tenho uma prova real na minha família. Meu avô, aos 98 anos, faleceu ano passado. Vai fazer um ano agora em março. E minha avó faleceu aos 87, mas minha avó viveu uma vida doente. Cada ano que passava piorava. Meu avô foi diferente. Por quê? Porque meu avô, ele tinha muito bem resolvido essa questão emocional dele. E minha avó não. Minha avó era rancorosa, minha avó não perdoava, minha avó era metódica, minha avó era perfeccionista, minha avó era prestativa. Tinham muitos padrões de autossabotagem na vida da minha avó. Não só na vida dela, né? Isso é um legado que existe na minha família. Foi a minha bisavó, foi a minha avó, foi o meu pai, minha mãe e eu vivendo essa mesma realidade. Até os meus 43 anos. Hoje eu tenho 51 e tenho mais saúde do que lá atrás. O começo da minha vida foi pior do que está sendo agora os últimos anos da minha vida. Porque hoje eu tenho mais saúde, eu tenho mais energia, eu estou vivendo o meu propósito, eu entendi quem eu sou, eu desvendei a minha missão de vida, eu limpei o meu emocional a ponto de trazer à existência, de trazer para fora a minha identidade, resgatei a minha identidade. Entende, meninas? E é sobre isso. Então, quando eu vou sofrendo situações no meu dia a dia, de perdas, de casamento, ou de óbito, ou de finança, ou de trabalho, ou de emprego, uma perda que me dói, ou quando eu vivo um trauma, um acidente, uma situação contrária, um susto muito grande, uma perda na família, quando
Quando acontece um acidente que eu quebro um braço, uma perna, tem um dano físico para mim ou para alguém muito querido para mim. Quando eu tenho problemas nos relacionamentos sociais, profissionais, amor, principalmente amoroso, familiar, a gente começa a manifestar como resposta a essas situações externas, estão acontecendo coisas externas. Em resposta a isso, o meu corpo de dor começa a manifestar os sintomas. Ele começa a aparecer com esses sintomas. Aí o que é que eu faço? Eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Eu tô com dor nas costas, eu vou tomar um comprimido. Eu vou fazer sei lá o que, eu vou cuidar do corpo físico, simplesmente no corpo físico, que é onde eu digo que manifesta o fruto do sintoma, e não é a raiz, mas é só o fruto, e não tem como você trabalhar um fruto sem cuidar da raiz. Não tem como. Não existe. Você já viu algum agricultor colocando remedinho no fruto para ele ficar bom? Não tem essa possibilidade. Precisa olhar para a árvore, cuidar dessa raiz, dar o que ela precisa. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida também. Então, o que é o corpo de dor? Em resumo, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais. O que é o corpo de dor? É a manifestação, ou a dor psicológica, né? A dor psicológica ou o corpo de dor é a manifestação de sensações no nosso corpo, de incômodos, de contrariedade em nós, em resposta a traumas, decepções, perdas, acidentes, alguma coisa está acontecendo que está me contrariando, está me machucando emocionalmente, e aí o meu corpo começa a manifestar. Quais são os sintomas? Isso aqui é para que você saiba. O que eu tenho, Tassimar? Será que é uma dor psicológica? Será que é um corpo de dor simplesmente? Ou eu literalmente tenho sintomas físicos? É para isso que a gente está nessa aula, para você identificar se é psicológico ou se literalmente você tem um sintoma aí que teu metabolismo está manifestando. Quais são os sintomas do corpo de dor, da dor psicológica, tá? Quais são? Tristeza sem motivo, tristeza profunda. Lembra que eu falei que a minha irmã, depois que ela sofreu o acidente, não teve prejuízo físico, o filho dela ficou bem, ela ficou bem, o carro teve um problema. Mas lembra que eu falei que no outro dia ela só chorava? Ela estava numa tristeza que a gente dizia, o que foi? Eu não sei. Ela nem conseguia conversar natural, era chorando. Porque ela estava numa tristeza profunda que nem ela conseguia responder. E o filhinho dela, de 6 anos, que viu toda a situação, no outro dia acordou com os olhos todos inflamados, nem pôde ir para a escola. Mas isso daí foi uma coincidência. Não foi. O que ele inflamou nos olhos era o corpinho de dor dele dizendo, olha, precisa olhar para dentro e cuidar, porque o que ele viu lá, ele não gostou, ele se frustrou, ele se sentiu impotente, ele ficou magoado, machucado, porque o cara agrediu a mãe dele, né, verbalmente, veio pra cima dela, além de ter machucado o carro, ter causado dano ali no carro, o impacto da situação. O que ele viu agrediu ele internamente. Aí o olho manifesta. Vocês estão percebendo? Eu estou trazendo exemplos para vocês aqui. Então, tristeza profunda. Ansiedade, você está inquieta, aí a ansiedade te leva para comer, a tristeza te leva a querer ficar dormindo. Eu tive uma cliente em 2020, toda vez que acontecia uma contrariedade financeira na vida dela, um problema financeiro, uma conta que vinha muito alta, ela não conseguia vender, ela era empreendedora, e aí ela sofria. O que ela dizia? Eu quero dormir, eu só tenho vontade de dormir, porque aí eu deito e durmo e esqueço o problema. Só que quando ela acordava, o problema estava pior. Então dormir não resolve. Assim como tomar um remedinho, alivia a dor, mas não resolve. É preciso olhar para dentro e ter esse acolhimento. E tristeza profunda, ansiedade, desesperança. Sei lá, não acredito mais em nada. Sei lá, pra mim, olha, tanto faz como tanto fez. Eu não vou curar mesmo. Eu já tô tanto tempo com esse sintoma. Não acredito mais. Eu não quero mais saber. Desesperança, desacreditar. A vida ficou cinza. Não quer mais saber. É um dos sintomas de quem está com uma dor psicológica ou esse corpo de dor. Alteração no sono, alteração no apetite. Quando você começa a desenvolver ansiedade no sentido de doença, seja ela uma dor emocional ou uma dor física, e quando que é dor física?
Quando os teus hormônios eles estão alterados, aí já começa a virar dor física. Essa ansiedade, ela vai alterar as glândulas que são responsáveis pelo sono, pelo limite, né, na hora de comer. Ou você tem vontade de comer excessivamente ou você não come. Eu, por exemplo, quando vivo uma situação de contrariedade, quando eu sou exposta a um desafio muito forte, que até pode me gerar um medo ou, sei lá, um nível de ansiedade, um estresse, eu não tenho vontade de comer. Eu emagreço assim 2, 3 dias rápido porque eu não consigo comer. Eu fico só tomando água. Você tem necessidade de isolamento. Tem uma festa, não quero ir na festa. Tem um evento, não quero ir no evento. Eu quero ficar em casa, quero ficar sozinha, quero ir pro meu canto, eu quero me isolar. Alguém aqui está se identificando? Outra coisa que acontece, dificuldade de concentração. Gente, quando eu tenho essas crises, meu Deus do céu, aí eu desencadeio um outro sentimento, é o sentimento de intolerância comigo, porque eu leio 10 vezes a mesma coisa e não entra. Como eu tenho hábito na minha vida, eu acordo pela manhã e faço meu devocional, eu leio a Bíblia, vou falar com Deus, Ele fala comigo, mas quando eu tô nesse nível de dor psicológica, quando eu tô nesse corpo de dor, quando eu tô sentindo isso aqui, eu não consigo ler. Aliás, eu leio, mas eu não absorvo, aí eu leio de novo, leio, não tem concentração. Ou eu tenho que produzir, eu tenho que construir meus materiais, os livros, e não consigo concentrar. Nessa hora eu já sei que tem alguma coisa ali me atrapalhando. Como eu sou terapeuta e consigo fazer essa leitura, já sou profissional, né? Eu dou conta. Então eu resolvo aquilo dali de imediato. Eu já quero te falar aqui, não quando você começa um processo de autocura, curou ali dos teus sintomas atuais, não significa que não surgirão outros, porque a tua mente o tempo todo ela vai criar situações para vir à tona o que está na tua sombra, que por décadas você nunca parou para olhar. Então é muito comum quando a mulher chega para mim, por exemplo, com artrite reumatoide, ela tá ali com artrose, e ela sente muita dor, é incômodo, inchaço, às vezes está atrofiando já a mão, os pés. E essa é a dor maior. A gente começa a fazer o processo de tratamento dela, desde a primeira sessão, começa a minimizar, diminuir. Daqui a pouco ela não está mais tomando os remédios. Inclusive hoje alguém me perguntou aí no Instagram, quem tem artrite reumatoide, se tem possibilidade de ficar sem remédio. 100%, tá? O tratamento do Raiz de Cura, ele é feito sem uso de medicamentos. Ele é feito com o processo de autoconsciência do que te levou para esse estado de inflamação. E quando você começa a olhar e tratar essa causa raiz, o teu próprio corpo começa a desinflamar, porque nós temos esse poder em nós. Nós temos como produzir anti-inflamatórios, assim como nós temos o poder de produzir inflamatórios em nosso corpo. O processo de hormônios que inflamam muito é o estrogênio, o cortisol, né, no nosso corpo alterado, disfuncional, ele vai inflamar. E a dopamina, a ocitocina, as sinas da vida aí, que eu esqueci todos os nomes, esses hormônios, eles têm o poder de desinflamar o nosso corpo. E quando você trata a causa raiz, é o que acontece, aí você não precisa mais de medicamento. E não só para artrite e artrose, mas para fibromialgia, para enxaqueca, retocolite, túnel do carpo, bursite, que outras, sei lá, gastrite, refluxo, são N situações, problemas na arcada dentária, ATM, bruxismo, renite, sinusite, alopécia, tudo isso são sintomas tratáveis com o método Raiz de Cura, que vocês vão aprender semana que vem, como trabalhar isso profundamente na jornada Raiz de Cura, que vai acontecer a partir do dia 11, 13 e 15 de fevereiro, né, que está acontecendo na semana que vem. Então vamos voltar aqui. Quais são as causas que levam o nosso corpo de dor manifestar-se? Se apresentar para nós? Traumas, perdas significativas pra gente, coisas que para os outros não importa, mas pra gente sim. Por isso que a verdade é nossa. Ai, mas nossa, você viu fulano ali, tá louca por causa do que aconteceu com ela. Que bobagem, bobagem pra você, mas pra ela não. Bobagem pro outro, mas pra você não. Então é necessário eu ter essa clareza, essa importância, que pode não estar pesando pra mim, mas pro outro pesa, porque é significativo pra ele, né? Então essas causas, elas são
essas perdas, esses traumas que acontecem na nossa vida, problemas sociais, conjugais, profissionais, financeiros, estresse excessivo, você está sobrecarregada, você está aí todo dia numa correria, o teu corpo ele vai manifestar dor psicológica para fazer você parar, para te dar uma estacionada um pouquinho. E quais são os sintomas que aparecem? Tristeza profunda, desejo de ficar isolada, ansiedade, intolerância, você desesperança. Doença de Parkinson tem cura sim, querida. Eu comecei o tratamento com uma senhora lá no Pará, em Macapá. Esté é o nome dela. Só que o dela estava no começo. Eu nunca tratei alguém assim que tivesse já no nível, mas independente de qual seja o nível, a doença para você, Marlene, que está procurando saber, a doença ela tem 6 níveis, tá? Nenhuma doença aparece no nível muito alto na nossa vida do nada, nenhuma. Ela vem apresentando os sintomas sutilmente, ela vai potencializando. Quando você está no nível de mal de Parkinson, que já não consegue pegar, porque eu vi pessoas do meu lado irem deteriorando, o vô das minhas filhas, ele faleceu com mal de Parkinson. Ele foi perdendo o controle do sistema nervoso dele completo, até da língua, do queixo, de tudo. O corpo dele começou com as mãos, e daqui a pouco com a boca, daqui a pouco perna, e o corpo todo dele começou foi piorando, né? E sim, quando você trata a causa, a raiz desse sintoma, começa-se, tem 10 anos, Marlene? Então, eu digo o seguinte, só não existe tratamento para quem não está aberto a receber. Porque tem pessoas que ouviu muito do médico, não tem cura. Hoje mesmo eu estava atendendo aqui, fazendo a gravação de um depoimento dessa cliente lá dos Estados Unidos. O médico falou para ela que o problema do filho dela, que ele tinha escoliose, a ponto da costela ficar deslocada, o médico falou, não vai ter jeito, ele vai ter que viver com isso para sempre. Para ela que tinha hipotireoidismo também não tem jeito, você vai ter que conviver isso para sempre. A mãe dela que tinha mal de Parkinson e problema na coronária do coração, não tem jeito, você vai viver com isso para sempre. E os 3 recuperaram a saúde. De 2022 a 2023, tudo isso aconteceu, cada um no seu tempo. Tratei a Nelma, depois o filho, depois a mãe dela, depois a irmã dela. Hoje ela disse, nossa, Tassimar, quantas pessoas da minha família tiveram a oportunidade de fazer tratamento com você, de doenças graves, sérias, e que o médico disse que não tinha cura. Não tem cura dentro da medicina tradicional. Por quê? Porque ela está cuidando desse corpo, ela está olhando o metabolismo, a célula, ela está olhando os órgãos, ela está olhando a disfunção aqui nesse corpo. Mas esse corpo só está manifestando o que o corpo de dor está sentindo, o que começou numa dor psicológica e que agora se potencializou no corpo físico. E o remédio faz o quê? Ele é um paliativo para te dar condição de trabalhar, para te dar condição de levantar, para te dar condição de produzir, porque não dá para você ficar numa cama. Mas ele literalmente não trata. A maioria não trata. E quando trata, às vezes é uma infecção, né, uma bactéria, um vírus, sei lá, tratou. Mas daqui a pouco aparece de novo. Por quê? Porque ele tratou o sintoma. Mas o que está gerando esse sintoma? Ele não tem o poder de tratar, porque nenhum comprimido faz você se autoanalisar, se auto-observar, olhar para dentro e se perceber. Como a Nelma estava falando hoje, ela disse, Tassimar, não foi só a cura. Porque hoje eu me percebo, qualquer dorzinha, qualquer sensação ruim no meu corpo, eu já paro e olho para mim, eu olho para dentro. O que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu? Ela se observa. E aí ela sabe qual é a ferramenta para usar, porque ela já fez o processo comigo. Mas vamos voltar para a gente finalizar, que o tempo voa, meu Deus. Gente do céu. Então, dentro dos sintomas ainda, né? Pensamentos negativos. Quando você vive... Você é essa pessoa, ou você conhece mulheres que não dá nem para sentar do lado dela? Normalmente, quando a gente é essa pessoa, a gente não percebe, tá? É alguém que comenta. Mas alguém tá te dizendo, nossa, mas como você é negativa, hein? Poxa, por que você não pensa um pouco diferente? Tem alguém te dizendo isso? Ou você percebe pessoas em tua volta que estão
se posicionando de forma negativa. Você leva algo para ela cheia de vida, ela, não, isso não vai dar certo não. Tem mulher que sabe do meu trabalho, aí ela diz, eu não sei, mas vou ter que mudar a mentalidade, eu já fiz terapia lá, não funcionou, eu já fiz não sei o que, não deu certo, eu já tomei medicamento, aí ela começa a contar a história do que foi. Não é sobre o que foi, é sobre a oportunidade de você fazer o que tem que ser feito agora, aqui e agora. Se não deu certo é porque você não achou a resposta ainda, mas aqui existe uma resposta. Eu não vou falar todos porque eu não tenho todos os sintomas, mas eu tenho mais de 150 sintomas de doença mapeados, toda a questão, todo o lado oculto dessas dores, fibromialgia, artrite, artrose, mal de Parkinson, o Alzheimer. Eu já tive 3 clientes com Alzheimer em níveis diferentes, umas começando, outra já diagnosticada, outra no nível mais avançado, e todas 3 recuperaram a sua estrutura mental, o cérebro voltou a funcionar, o cérebro voltou a ativar as partes que estavam ali adormecendo, apagando. Por quê? Porque ela tratou a causa raiz do problema. Rinite, sinusite, artrite, artrose, hérnia de disco, problemas nas costas, no quadril, desgaste, joelho, artrite joelho, quadril, fascite plantar, reumatismo, questão de circulação, tudo isso. Existe uma causa raiz por trás desses sintomas. Dificuldade de concentração, já falei para vocês, né? Dificuldade de concentração, isolamento, necessidade de se isolar do social, alteração no sono, alteração no apetite, desesperança, ansiedade. Isso aqui são alguns, porque existem muitos outros sintomas que você não tinha e começa a manifestar no seu corpo. Aqui já é um sinal. Hoje, quando você sair daqui, já começa a observar o que eu não sentia semana passada. Não, tá tudo igual. Mês passado, há 3 meses atrás, há 1 ano atrás. Começa a fazer essa engenharia reversa, vai andando para trás e descobrindo o que você sente hoje que você não sentia, para você entender qual foi o período que você começou a sentir. E aí você vai dizer, foi há 3 meses atrás. O que aconteceu nesse período? O que foi de significativo que aconteceu nesse período? Você vai começar a encontrar o que está te levando, qual foi a causa. Porém, eu já quero deixar aberto aqui para você. Ainda que exista uma causa naquele período, naquele momento que gerou esse sintoma, ele não é a raiz ainda. Essa causa que aconteceu foi só um gatilho, foi só um botão acionado. A raiz do problema está mais lá atrás, e eu arrisco a dizer que está ou na tua adolescência ou na tua infância, lá bem mais lá atrás. Nunca é no ano, no período, é raro, tá? Quando isso acontece. Mas enfim, amanhã nós temos live novamente. E o que eu vou trazer amanhã? Essa diferença, para você ter clareza do que é. Quando é que eu estou com dor física, então, Tassimar? Porque agora eu fiquei confusa. Eu já não sei mais. Quando é que eu tenho dor física? Quando é que é dor emocional? O que eu faço para tratar cada um deles? Quer saber? Quer entender? Amanhã, às 19h19, eu estarei... Às 19h30, eu estarei aqui para a gente dar continuidade nesse aquecimento, trazendo luz para a tua mente, fazendo ela aceitar com mais facilidade esse novo caminho da jornada que vai acontecer na semana que vem. Porque se você não despertar a tua consciência, não trazer para a tua mente a percepção do novo, ela não te deixa. Ela não deixa você fazer, ela te sabota, ela dá cansaço, preguiça, ela faz com que você não valorize, não dê importância para aquilo, desacredite, porque ela não quer que você saia do lugar que você está, porque ela quer te proteger. Ela entende que está te protegendo. A nossa mente não tem o papel de nos fazer feliz, mas de nos proteger. E se para te proteger você não tem que participar da jornada porque é algo novo e você vai gastar energia, ela não vai te deixar. Por isso eu tô aqui, deixando você despertar a tua consciência. Então acorda, coloca no papel, põe na tua agenda aí, eu não ando sem agenda, põe no teu celular, desperta o teu celular. Eu tenho um compromisso comigo, eu tenho um compromisso com a minha mente, eu tenho um compromisso com a minha saúde, eu tenho um compromisso com a minha vida. Eu quero levar a minha vida para outro nível em 2025, porque 2025 já começou. Ou você é aquela que pensa que o ano só começa depois do carnaval.
O ano já começou, minha filha. E você vai perder 2 meses se você ficar nesse peso. Ah, não, só depois do carnaval o ano começa. Ele já começou. E aquela que já entendeu isso, já está levando sua vida para um outro nível. Tudo bem? A gente se vê amanhã às 19h30, dando continuidade nesse tema, nesse assunto, aprofundando mais para você identificar até onde eu tenho dor psicológica, um corpo de dor. E onde começa a dor física. O que eu posso fazer para tratar essa dor física? Qual é o conhecimento que eu preciso? Qual é o comportamento? Qual é a forma que eu devo me posicionar para trabalhar a minha saúde? Eu já vou te adiantando. Não é com remédio, não é com novo tratamento, não é fazendo novos exames. E não estou dizendo que nada disso é importante. Tudo é super importante, mas não é o suficiente. Se fosse suficiente, você teria a sua saúde restaurada, tá? E para você que tá aí que falou, né, sobre o mal de Parkinson, que falou que tem 10 anos, Marlene, né? Tô vendo aqui. É Marlene? É, Marlene. Tassimar, você vive arrumada? Ah, claro que não. Claro que não. O cabelo tá aqui, ó, atrapalhado, meus cabelos são cacheados. Não vivo arrumada, lógico que não. Só que eu trabalho online, eu atendo muito, né? Terminei o atendimento e vim pra cá. Mas vão ter dias essa semana que vocês vão me ver com um coque no cabelo amarrado pra cima ali, porque não vai dar tempo de lavar. E vocês vão ignorar, porque a intenção aqui é vocês receberem o conteúdo e não prestar atenção em mim. Tá bom? Receber o conteúdo. E Santana, infelizmente você chegou no final, mas eu já te oriento. Assim que eu salvar essa live, você vai lá e pega esse conteúdo, porque ele tá muito direto ao ponto. Anota tudo para você identificar. Tem um corpo de dor? Tem dor psicológica ou é dor física? E amanhã a gente vai aprofundar nesse assunto para que na jornada na semana que vem você esteja aí, ó, afiadíssima e não perca nada para que tua saúde seja restaurada. Porque existe sim essa chance, essa possibilidade, ela é real. São mais de centenas de mulheres que recuperaram a sua saúde. Eu recuperei minha saúde e você é feita da mesma carne que eu. Você nasceu da barriga de alguém, você é humana, então a tua natureza pode sim ser tratada, mesmo que você não acredite, mesmo que você não leve em conta, mesmo que você esteja cheio de crença, mesmo que você ache que não. É possível sim. Tá bom? Beijo grande e a gente se vê amanhã.